Graça e paz, meus irmãos. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 16 de outubro do ano 2020. Na carta do apóstolo Paulo aos 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. Essa carta do apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, talvez seja o texto mais difícil de ser interpretado, e é o texto que os pós-tribulacionistas usam para dizer que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Se você não entender, meu amado irmão, o fundo histórico dessa carta, você vai defender esta ideia de que a igreja vai passar pela grande tribulação. Primeiro nós temos que entender o fundo histórico dessa carta, o contexto histórico. Por que Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses? Paulo escreve 1 Tessalonicenses no ano 52 e imediatamente ele escreve 2 Tessalonicenses no mesmo ano, 52. Por quê? Por que Paulo ele escreve 1 Tessalonicenses e imediatamente ele escreve 2 Tessalonicenses? Então nós precisamos de entender o porquê disso, o contexto disso, o fundo histórico disso. Paulo ele havia escrevido aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 4, 16 em diante, Paulo havia instruído acerca do arrebatamento da igreja. E nós sabemos que o arrebatamento da igreja ele é um maravilhoso consolo da noiva. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então o arrebatamento, ele é a bendita esperança. Ele é o consolo da noiva. Esperar o anticristo não é bendita esperança. Passar pela grande tribulação, ser massacrado pelo anticristo, não é bendita esperança. Então Paulo havia escrevido 1 Tessalonicenses acerca da bendita esperança. Mas alguém, usado pelo diabo, usado pelo inimigo, ele escreve uma carta falsa imediatamente após Paulo ter escrevido 1 Tessalonicenses, consolando os irmãos de que a igreja não ia passar pela tribulação. Um cidadão usado pelo diabo, um portador, um emissário de Satanás, ele escreve uma carta aos crentes em Tessalônica, dizendo que a luta, os problemas que os irmãos estavam passando em Tessalônica, era porque eles tinham perdido o arrebatamento da igreja. Então, os crentes em Tessalônica, eles estavam passando por lutas, essas lutas normais que a gente passa, provações. Aí um usado pelo diabo, ele escreve essa carta dizendo que o que os irmãos estavam passando é porque os irmãos tinham perdido o arrebatamento da igreja.
Então agora Paulo vai consertar esse erro. Paulo tem que escrever essa segunda carta para consertar esse erro que esse cidadão havia introduzido na igreja em Tessalônica. Então Paulo começa dizendo: irmãos, no que diz respeito à vinda, vinda é parousia, segunda vinda em Jerusalém, de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele. Isso aqui é arrebatamento, raro passo. Por que Paulo ele inverte aqui? Ele inverte exatamente porque ele está escrevendo para um povo que está perturbado. Ele inverte aqui porque ele está escrevendo para uma igreja que estava perturbada, para uma igreja que tinha sido ensinada por um falso profeta de que a luta que os irmãos estavam passando é porque os irmãos tinham perdido o arrebatamento. Então, por isso que Paulo tinha invertido isso aqui. Então Paulo fala: irmão, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar. Então eles mudavam de opinião. Os crentes em Tessalônica, eles mudavam de opinião facilmente. Eram pessoas que eram levadas por vento de doutrina, igual hoje acontece. Muita gente está virando pós-tribulacionista. Por quê? Porque são levados por ventos de doutrina, por falsos ensinadores, por pessoas que sabem persuadir. Então as pessoas são levadas por vento de doutrina. Mas, irmão, você tem que ter um fundamento. O crente que não é fundamentado na rocha, ele cai. Você tem que ser fundamentado na rocha e não na areia. Tem muitos irmãos que são fundados na areia, aí vai para o YouTube ver esses vídeos desses pós-tribulacionistas que sabem persuadir e cai nessa falácia. Então, Paulo dizendo assim: vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados. Então eles estavam perturbados, quer por espírito. Olha aqui que coisa interessante, quer por espírito, ou seja, espírito enganadores nos últimos dias. Está escrito aqui em letra minúscula. E Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, que nos últimos dias as pessoas irão dar ouvidos a espírito enganadores. Então é uma nova doutrina que tem combatido a palavra de Deus nesses últimos dias. É uma nova inovação. Então são espíritos enganadores. Então Paulo está dizendo: irmão, não fique perturbado, quer por espírito, quer por palavra. Ou seja, quer por palavras persuasivas. Esses camaradas, eles sabem persuadir os neófitos. Eles sabem persuadir aqueles que não conhecem de escatologia. E aí Paulo fala aqui, ó, quer por carta, tá vendo? Quer por carta é porque havia uma carta falsa. Então você tem que conhecer o fundo histórico de 2 Tessalonicenses antes de você dizer bobagem, antes de você dizer que a igreja vai passar por tribulação. Esse é o cavalo de batalha dos pós-tribulacionistas. Essa carta aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Se você não conhecer o fundo histórico, você vai ficar dizendo bobagens. Então havia uma carta falsa, quer por carta. O cidadão havia escrevido uma carta falsa, desfazendo tudo que Paulo tinha ensinado aos crentes em Tessalônica. Paulo tinha ensinado que a igreja não passaria pela tribulação, em 1 Tessalonicenses capítulo 4:16. Como que nós sabemos que a igreja não vai passar pela tribulação? É claro, Paulo fala da bendita esperança. Paulo fala do consolo, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Se é bendita esperança, se é consolo, então não tem como ser a igreja passar pela tribulação. Por quê? Porque apanhar do anticristo, ser destruído pelo anticristo, não é bendita esperança, não é consolo. Então havia ali um cidadão que escreveu uma carta falsa. Aqui Paulo fala assim, ó, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós. Então não era de Paulo, era uma carta falsa. Então Paulo ali, ele vai, então, consertar aquele estrago que aquele enviado de Satanás havia feito na igreja em Tessalônica. Aí, ó, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Dando a entender que o dia do Senhor já chegou. O que Paulo está dizendo? O dia do Senhor, aquele cidadão falso dizendo que o dia do Senhor já tinha chegado e que os crentes em Tessalônica estavam passando por luta porque tinha perdido o arrebatamento.
O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor ele começa exatamente com o arrebatamento da igreja. Começa o arrebatamento da igreja, acontece o arrebatamento da igreja, esta é a agenda de Deus. Acontece o arrebatamento da igreja e em seguida vem a grande tribulação, que é o dia do Senhor, que é os 7 anos da grande tribulação. Então Paulo agora, no versículo 3, ele vai dizer assim, ó, ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse versículo aqui é o versículo chave que os pós-tribulacionistas dizem que a igreja vai passar pela tribulação, que primeiro vem a apostasia e o anticristo se revela. Só que tem um probleminha aqui. Tem um probleminha aqui muito sério. Aqui é um erro de tradução. Essa palavra apostasia aqui, ela foi traduzida aqui para abandono da fé. Mas no original não é isso. No original não é isso que Paulo está dizendo. Você pode pegar uma Bíblia de Genebra, meu irmão. Pega uma Bíblia de Genebra, que é uma Bíblia dos reformadores. É uma Bíblia do pessoal aí que defende a doutrina de Calvino, calvinistas. Uma vez salvo para sempre. Pode pegar uma Bíblia de Genebra, que você vai ver que esse versículo na Bíblia de Genebra está dizendo assim, retirada física, partida. Então essa palavra aqui no original, apostasia aqui nesse contexto, significa retirada física, partida da igreja. Então, Gabriel de Oliveira Porto, Natan Rufino, ele vai dizer a mesma coisa para você. É só você entrar aí no canal deles aí e pesquisar para você ver. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, venha a partida, a retirada física da igreja. Primeiro a igreja tem que sair. Interessante que os pós-tribulacionistas, eles lêem esse versículo aqui, mas eles não lêem o 7 e o 8, porque eles sabem que o 7 e o 8 vai desmontar a falácia deles, de que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, venha a partida, a retirada física da igreja. Então, ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, venha a retirada física. A apostasia aqui é isso, no original é isso. Está na Bíblia de Genebra, que é uma Bíblia dos calvinistas. Pode pegar uma Bíblia de Genebra e olhar aí para você ver. Então, primeiro virá a retirada física, ou seja, o arrebatamento. E aí depois é que é revelado, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, o anticristo, ele se revela após a retirada física da igreja. Aí Paulo vai falar lá do terceiro templo lá, que vai ser reconstruído, antes que vai assentar lá, versículo 4 é isso, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui está falando do templo, do terceiro templo, que vai ser levantado, né, onde o anticristo vai assentar, e ele vai quebrar a aliança na metade da grande tribulação. Meus irmãos, nós vamos continuar essa mensagem no próximo áudio.